Hola, bienvenidos a la clase de español. Yo soy la profesora María Carolina. Aquí estoy yo otra vez para hablar sobre la prueba del Enem. Mira, na aula de hoje nós vamos fazer o que o Enem pede. O nosso foco principal é leitura e interpretação de textos. Vamos resolver questões de textos. Texto jornalístico, texto publicitário, uma charge e análise de uma canção. Vamos começar? Bueno, a dica que eu dou para os meus alunos antes de começar a ler um texto em língua estrangeira, nós temos que fazer a pré-leitura. Como que é a pré-leitura? Eu olho, eu visualizo o todo, como que é a estrutura do texto, o título, a fonte, eu leio o enunciado para depois ir para a leitura do texto focado no que o enunciado da questão pede. Vamos começar? Millennials. Así es la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin internet. Um título fácil, eu consigo compreendê-lo bem. Aqui trata de uma geração que já não recorda como que era o mundo sem internet. Vamos fazer análise da fonte? Vamos saber de onde vem esse texto? Aqui está. Atualidade.rt.com, acesso em 2018, está falando sobre atualidade. RT é uma cadena de televisão e essa questão eu retirei do Enem do ano passado, Enem 2019. Vamos fazer a análise do enunciado da questão. O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão deixar sua huella refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de... Então, o enunciado da questão está pedindo para você, candidato, não é que você saiba literalmente a expressão deixar sua huella, é que você entenda o que essa expressão quer dizer no contexto. Presta bastante atenção no enunciado da questão. A expressão deixar sua huella refere-se a um dos desejos dessa geração. Então, essa geração Y, millennials, essa expressão ela utiliza no texto, deixar sua huella, é um desejo. Desejo do quê? Agora nós vamos ler o texto focado no que o enunciado da questão pede. Vamos allá? Olha, alguns los chamam geração Y, outros millennials, geração del milenio ou incluso hecho boomers. Nacieron y crecieron en una era de rápido desarrollo de las nuevas tecnologias e casi não recuerda como era o mundo sem internet. Então, ele fala aqui que é uma geração que nasceu na época do rápido desarrollo, desenvolvimento das novas tecnologias. Por isso, por ser rápido rápido desenvolvimento das novas tecnologias, quase ni se não recuerdam, significa não lembram como era o mundo sem internet. Vamos a prosseguir? São idealistas, impacientes e estão bem preparados academicamente. Muitos de ellos han tenido oportunidade de viajar por el mundo em edad temprana, de estudiar em las mejores universidades e de trabalhar em empresas multinacionais e estrangeiras. Vamos parar aqui para analisar essas estrofas. Então, eles estão falando que essa geração ela é muito bem preparada academicamente e muitos tiveram a oportunidade de viajar por el mundo em uma idade temprana, muito cedo, numa idade cedo, de estudar em las mejores universidades e de trabalhar em empresas multinacionais. Então, eles, além de estarem bem preparados academicamente, eles tiveram esse contato com o mundo, muitos conheceram o mundo desde muito cedo e também já trabalharam em empresas multinacionais estrangeiras. Vamos a prosseguir com a leitura e a análise do texto. A geração Y se compõe de este tipo de pessoas que querem todo a la vez.
não estão dispostos a suportar um trabalho pouco interessante e rutinário. Não querem deixar as coisas buenas para luego. Lo que sí querem é deixar sua huella. Ui! O texto lá no enunciado da questão, ele está falando sobre essa expressão. Preste atenção. Lo que sí querem é deixar sua huella em la história, viver uma vida interessante, formar parte de algo grande, crescer e desarrollar-se, cambiar o mundo que les rodeia e não só ganhar dinheiro. Mira, aqui está falando que o que eles querem é deixar sua huella. Eu ainda não vou falar sobre a expressão. Nós vamos entender o texto para depois a gente chegar ao que é que significa essa expressão. O que eles querem, essa palavra, lo que si querem, é um desejo. É deixar sua huella em la história, viver uma vida interessante, formar parte de algo grande, crescer e desarrollar-se, crescer e desenvolver-se, cambiar o mundo. Olha essa palavra, cambiar, mudar o mundo que les rodeia e não só ganhar dinheiro. Então, o que nós compreendemos aqui desse texto? Que é uma geração muito bem preparada academicamente, ela tem conhecimento de mundo, ela viaja, ela também tem experiência laboral, porque muitos trabalham em multinacionais e empresas estrangeiras. Só que elas também não pensam somente em ganhar dinheiro, elas querem mais que isso, elas querem cambiar, mudar o mundo. Então, deixar sua huella é deixar sua marca, sua impressão, um legado. É isso que essa geração Y quer. Analisando o texto, compreendendo o texto, é isso. Agora nós vamos fazer a análise dos itens. Já entendemos a proposta do texto. Ele é um texto, como a fonte é uma cadena televisiva, então é um texto informativo. O texto informativo, ele tem a função do quê? Informar, comunicar. Ele informou, ele colocou as características todas da geração Y. Nós conseguimos compreender bem algumas palavras, assim, alguns vocabulários poderiam ser difícil, como desarrollar, por el contexto dá para entender, cambiar o mundo, mudar o mundo. Vamos agora fazer análise do item. Letra A, conhecer diferentes lugares. Esse é o desejo, deixar sua huella refere-se a um desejo dessa geração. O desejo dessa geração Y é conhecer diferentes lugares. Eles já conhecem. Aqui no texto falou que desde idade muito temprana, desde muito novos, desde jovens, eles já têm o hábito de viajar, conhecer o mundo. Então essa alternativa está errada. Letra B, fazer a diferença no mundo. Vamos segurar essa questão, que eu já volto nela? Aproveitar todas as oportunidades. Eles aproveitam todas essas oportunidades. Aqui, querem todo o alavés. Eles aproveitam, mas não é o desejo. Presta atenção no enunciado, o desejo deles. Aproveitar todos, obter uma formação acadêmica de excelência, ele já tem. Olha aqui no texto está falando, estão bem preparados academicamente. Não é o desejo dessa geração conquistar boas colocações no mundo do trabalho, no mundo laboral. Não necessariamente só isso, porque aqui eles falam não só ganhar dinheiro. Isso para eles não é tudo. Agora, voltando ao desejo da expressão deixar sua huella, aqui está. Peraí, deixa eu passar aqui para vocês verem o gabarito dessa questão. Aqui, fazer a diferença no mundo. Quando ele fala, presta bastante atenção. Olha aqui, lo que si quieren. Lo que si quieren é um desejo. É deixar sua huella. Ele volta na expressão. Vivir uma vida interessante, formar parte de algo grande, crescer, desarrollar-se, desenvolver-se, cambiar o mundo que lhes rodeia. Isso é
dejaram na huella. Isso é o gabarito da questão. Letra B, fazer a diferença no mundo. Ok, vamos prosseguir? Próximo texto. Aqui está o próximo texto. Eu vou fazer uma pré-leitura. Eu não vou ler o texto. Eu só visualizo e vou ler a fonte de onde vem o texto. www.greenpeace.org. Greenpeace é uma organização, não governamental de preservação à natureza, do desenvolvimento sustentável. Inclusive, muitos de nós estamos conhecendo bastante, já é um pouco familiarizado aqui, devido a que está sendo transmitido na televisão, falando Greenpeace, salve a floresta amazônica. Então já tem familiaridade, já é um pouco mais fácil para nós. Vocês viram tanto que é importante eu saber a fonte? Então nós estamos tratando aqui de algo que defende, que preserva a natureza e ela atua para o desenvolvimento sustentável, só com o conhecimento da fonte. Agora nós vamos ler o enunciado da questão. O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado "Lo que le haces al planeta te lo haces a ti" e os elementos não verbais pressupõem que as atitudes negativas do homem para com o planeta. Então, o enunciado da questão está falando aqui. É um texto publicitário, é uma campanha ambiental, linguagem verbal, linguagem não verbal. Ele está pedindo aqui, olha, a relação entre o enunciado e os elementos não verbais no texto. Então, vamos ler novamente, ó. Lo que le haces al planeta te lo haces a ti. E os elementos não verbais pressupõe o quê? Então vamos fazer agora a análise do texto. Primeiro a gente começa sempre com a análise não verbal, tá bom? O que eu vejo aqui? É um homem, a figura de um homem. Como está esse homem? A metade dele tá normal, a outra metade está desconfigurada. Algo aconteceu com a outra metade do homem, não? Do rosto do homem, provavelmente do corpo também. No fundo da imagem, nós estamos vendo indústrias, nós estamos vendo poluição. A cor dela é uma cor cinza, acinzentada, meio que sem vida. Agora que nós visualizamos, nós compreendemos a linguagem não verbal, vamos fazer a leitura do texto verbal. Lo que le haces al planeta te lo haces a ti. Aqui está falando de muito fácil compreensão, o que o homem faz ao planeta, tá fazendo a si mesmo. Ele está falando isso aqui, nessa linguagem verbal. Actua ahora, hazte sócio hoy. Greenpeace Chile. Vamos fazer agora. Nós fizemos análise verbal, não verbal, compreendemos bem o texto. Vamos fazer análise do item. Letra A. Aceleram o envelhecimento da pele? Essa campanha publicitária está falando sobre isso? Em momento algum, fugiu. Ele colocou uma pele danificada, mas isso não tem nada a ver com o envelhecimento da pele, ok? Então essa não é. Provocam a ocorrência de seca. Aqui, até na imagem do homem, parece assim, seca, Dá uma impressão da terra seca. Porém, vamos fazer análise com o título, que le haces al planeta te lo haces a ti. Ele está pedindo a linguagem verbal e a linguagem não verbal, pressupõe juntos o quê? Então não é essa a alternativa. Aumenta o dano atmosférico? A poluição faz isso, mas a frase, gente, ele quer a imagem com a frase. Tampouco. Prejudicam o próprio homem. Segura essa questão.
causam a poluição industrial. Também ocorre a poluição industrial lá no fundo. Mas olha a frase: lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. Um texto publicitário de uma campanha ambiental e de fácil compreensão. Nós fizemos a análise do todo, vocês viram que facilmente nós chegamos no gabarito da questão. Prejudicam o próprio homem. Ok, vamos prosseguir. Próximo texto. Como a professora disse, pré-leitura, análise do texto, tem uma estrutura diferente. É um poema? É uma letra de uma música? Então você já viu que a estrutura dele é diferente. Eu não estou vendo o título, em cima está sem o título. Vamos ver a fonte? Vamos fazer a leitura da fonte, ó. Los Tigres del Norte, Jaula de Ouro. Tá, eu vou falar, daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre a fonte. Vamos no enunciado. A letra da canção coloca em cena um dilema, por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao... Então aqui nós chegamos à conclusão, é uma letra de uma canção. Los Tigres del Norte é uma banda. O título dessa canção, dessa música, Jaula de Ouro, tá na fonte. Ele não colocou o título ali, ok? É um grupo de música estadunidense, tá? Dos Estados Unidos. O que ele está pedindo? Novamente, análise da letra da canção. Ó, ele fala que está passando por um dilema aqui, o pai. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação... Que dilema? Do sentimento do pai em relação ao quê? Agora que nós sabemos que o Enem aqui, a questão está pedindo sobre o dilema do sentimento do pai em relação ao quê? Nós vamos fazer a leitura da canção, da letra da canção. Vamos aí? Aqui estou estabelecido nos Estados Unidos. 10 anos passaram já. Então, ele está falando que ele está 10 anos nos Estados Unidos, estabelecido nos Estados Unidos, em que crucé de mojado, papeles no he arreglado, sigo sendo um ilegal. Ó, nessa frase aqui, em que crucé de mojado, ele cruzou o rio, sabe o Rio Grande, que faz a fronteira México com os Estados Unidos? Ele entrou nos Estados Unidos por essa fronteira. Então ele crucé de mojado, fiz a travessia, atravessei a fronteira através do rio molhado, conseguiu entrar nos Estados Unidos e 10 anos ele já está lá, papeles no he arreglado. Papeles, documentação, no he arreglado. Essa palavra arreglar, ele não conseguiu. Então ele está ilegal. Aqui, sigo sendo um ilegal. 10 anos nos Estados Unidos, papel no he arreglado, não conseguiu os papéis e está vivendo ilegalmente. Tenho minha esposa e mis hijos, que me los trajemos chicos. Ele está com sua esposa e com seus filhos. Ele trajemos chicos, ele trouxe. Traje é o verbo traer, de levar, trazer. Trouxe muiticos, muito pequenos. E se han olvidado já de mi México querido. Olvidar é esquecer. As crianças, eles se esqueceram já do México querido do pai, dele que eu nunca me olvido e não puedo regressar. Ele está falando que nunca se esquece do México dele, o México querido, pero não pode regressar. Ele não pode regressar porque está sem papeles.
Vamos a prosseguir? Mis hijos não hablan comigo. Outro idioma han aprendido e olvidado o espanhol. Como as crianças foram desde muito novos, né? Desde pequenos, então eles perderam o idioma espanhol. E estão aqui ele fala que aprendeu outro idioma, no caso Estados Unidos, inglês, e já não consegue falar muito com o pai, porque o pai, ele fala o espanhol, né? Dá para entender aqui que os filhos, sim, como se falassem fluentemente o inglês, porque foram desde muito pequenos. Pensam como americanos, negam que são mexicanos, aunque tenha mi color. Então, como eles foram desde muito pequenos para os Estados Unidos, eles falam tudo em inglês. Eles pensam como americano, eles negam que são mexicano. Muitas vezes os imigrantes fazem essa negação por se sentir acolhido nesse país. Então, assim, as crianças foram desde pequeno, elas aprenderam desde pequeno inglês, então foi feita essa imersão. Então, negam porque, assim, desde pequeno aprendeu o inglês, ele adentrou na cultura deles, aunque tenha mi color, aunque a raça, os traços seja todo mexicano. Eles falam, vivem, pensam como americano. É uma letra de uma canção um pouco triste, né? Que fala sobre esse pai que deixou o país dele, México. Aqui ele fala, mi México querido, é um país que ele gosta. Então, dá para perceber que ele fez essa imigração por uma vida melhor para sua família, porque as crianças eram desde pequenos e 10 anos está estabelecido ali, pero sigue sendo um ilegal, não consegue voltar à sua pátria. Você está vendo que a linguagem, o uso do eu lírico, do sentimentalismo, das emoções, então passa bastante na letra dessa música, né? Agora nós vamos fazer a análise dos itens. Olha, falou que o pai, ele tá passando por um dilema, né? Olha aqui, dilema se configura no sentimento do pai. Vamos a ver qual é o dilema que o pai está passando? Letra A. Diluição de sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. O pai, configura-se no sentimento do pai em relação, então é sentimento do pai. Diluição da sua identidade latino-americana, muito pelo contrário, ele fala espanhol na casa dele. Os filhos falam inglês. Então não, essa é falsa. Distanciamento dos filhos, gerados pela apropriação da língua e da cultura do outro. Vamos segurar essa questão? Letra C. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Nós sabemos que isso acontece, né? A xenofobia, os preconceitos que passam os imigrantes. Porém, nesse texto, em nenhum momento falou sobre isso. Aqui, a próxima questão, letra D, desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. Isso aqui é a atitude dos filhos, não é o sentimento do pai. Presta bastante atenção, por isso que é importante vocês voltarem para o enunciado da questão para não marcar a questão errada. Então vamos para o gabarito. O gabarito dessa letra, dessa canção é letra B. Distanciamentos dos filhos gerados pela apropriação da língua e da cultura do outro. Vamos tirar a prova? Eu sempre falo assim, vamos tirar a prova, vamos no texto, onde que está isso? Onde que eu consegui chegar a essa conclusão? Olha aqui, mis hijos não hablam comigo. Peraí, por que não hablam com ele? Como assim? Outro idioma han aprendido e olvidado, esqueceram el espanhol. Pensam como americanos, negam que são mexicanos, aunque tenham mi raça.
Aqui é o sentimento do pai. É porque ele queria que os filhos desse continuassem com a cultura, com a língua do país deles, mas os filhos não fizeram isso. Vamos prosseguir? Próxima questão. Visualizando, rapidamente conseguimos identificar que é uma charge, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal. Vamos fazer aqui blog, é de um blog então que foi retirada essa charge. Não vamos fazer a leitura, vamos ler primeiro o enunciado. Essa charge tem a função de denunciar ironicamente. A charge tem essa função, né? Denunciar algo de forma irônica. Então ele está te pedindo somente o que é que ele está denunciando ironicamente. Vamos aí, primeiro, análise não verbal. Eu vejo a imagem, é uma casa, é um ambiente familiar, tem duas crianças à mesa, comendo, tem copos e tem uma pessoa falando algo e segurando uma bandeja, servindo algo, alguma coisa assim. Então, vamos fazer agora, depois que eu fizer essa análise, vamos fazer a leitura do texto. Mamá, mi Mercúrio sabe a pescado. Oi? Como assim? Pescado é peixe. Eu identifico aqui o que ele está comendo. Pescado, peixe. Mamá, mi Mercúrio sabe a pescado. Sabe é o sabor. Ele está falando que ele está comendo mercúrio e sabe a pescado. O sabor é de pescado, de peixe. Depois, aqui nós já identificamos, é a mãe. Mamá, ela fala, come e calla, e não tendrás dioxinas de postre. Come e calla, ela tá falando assim, come e fica quieto, anda já. E não tendrás dioxinas de postre, postre, sobremesa. Por certo, deixa eu explicar para vocês. Postre é sobremesa e no espanhol também existe essa palavra sobremesa. Sobremesa é quando nós estamos sentados à mesa, você acabou de comer, de cenar e está tomando algo, charlando com as pessoas sentados na mesa, isso se chama sobremesa, entende? Existe essa palavra, é um falso cognato. Existe sobremesa em espanhol, estar sobre a mesa, depois da comida, depois da cena, tomando um cafecito, tomando algo e charlando. Agora, sobremesa, a sobremesa em português, como que ela é em espanhol? Postre. Então, ela fala, come e calla. Ou não tendrás dioxinas de postre. Novamente, essa palavra dioxinas de postre. Dioxinas é um produto tóxico que ele não deve estar no alimento. Para vocês saberem um pouco como é, vamos fazer uma relação com inseticida numa comida. Então seria mais ou menos isso, só para vocês entenderem o que seria dioxinas. Então, aqui nesse texto, nessa charge, eu consigo identificar o que é que ele está falando com ironia. Ele trata-se de alimentação, né? Ele está comendo e depois vem o postre, a sobremesa. Mas ele está usando vocábulos mercúrio, dioxina, são produtos tóxicos que não devem estar na nossa mesa, os nossos produtos, né, que consumimos para alimentar. Já chegamos à compreensão da charge. Agora nós vamos fazer a análise do item. Letra A. Rebeldia dos filhos em relação à alimentação? Olha, a mãe até ela fala assim, come e cala, e caia, não? Mas eles de momento nenhum estão rebeldes aí. Não tá falando sobre isso ironicamente. Contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade. Vamos segurar? E daqui a pouco a gente faz a análise. Vamos observar os outros itens. Inadequação dos hábitos alimentares da sociedade atual.
inadequação dos hábitos alimentares da sociedade atual. Ele está querendo denunciar ironicamente isso? Presta atenção. Autoritarismos das mães na escolha da alimentação do filho. Só porque ela falou come e caia? Aí nessa expressão ela não está dizendo é uma ordem, sim. Ela falou come e fica quieto, ok? Mas não está usando de autoritarismo das mães nas escolhas dos alimentos dos filhos. Falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições. Tampouco. Aqui, ironicamente, ele quer denunciar o quê? Ele está ali, o alimento, e ele está falando sobre os produtos tóxicos. Então, o quê? A contaminação dos alimentos ingeridos pela sociedade. O gabarito da questão. Letra B. ¿Ok? Bueno, como todo que es bueno dura poco, se acabou a classe de hoje. Bueno, e a prof trouxe a dica. A dica é treinar as provas anteriores. Professora, e onde que eu encontro essas provas? A professora trouxe aqui o portal INEP. Você entra no portal INEP e você consegue baixar todas as provas do Enem. Façam conforme a professora disse. Primeiro a pré-leitura. Visualiza o todo. Leia o título. Compreenda bem o título. A fonte, ela informa de onde esse texto foi, de onde tiraram o texto. E depois você vai ler o enunciado da questão. Presta bastante atenção no enunciado. O enunciado é a chave da resposta, porque nas questões eles vão colocar alternativas assim, mas isso está no texto, mas isso também está no texto, mas espera aí, o enunciado está pedindo o quê? É aí que vocês têm que ficarem atentos. Somente depois de você compreender bem o enunciado que você vai fazer a leitura do texto. E lembra da dica da professora. Você fez a leitura, você chegou na resposta, prova. Faz a prova para mim. Tá aqui. Nessa parte do texto aqui tá informando que é essa questão. Eu tenho certeza que vocês vão sair bem na prova de espanhol, que vocês vão gabaritar. Ok? Venga! Hasta luego. Chao, chao.